Bom, pessoal, mais uma vez participando do evento, muito feliz aqui de estar com vocês. Primeira do ano, primeira palestra. Como vocês me encontram, pessoal? LinkedIn, dificilmente vocês vão achar algum outro Heroilton muito. Existem outros, eu já procurei. Trabalho na Microsoft, vão fazer aí 11 para 12 anos. Vocês me acham no LinkedIn, Heroilton Borges Júnior. A gente consegue bater bastante papo. Eu sempre estou postando algumas coisas interessantes. Acho que já é minha quarta palestra aqui no DevOps Hero. Inclusive, a gente vai falar de um assunto que foi tema, que conecta com o tema da minha primeira apresentação de Hybrid Identity. Então, acho que trabalhar com tecnologia sempre foi algo assim sensacional e a gente precisa sair muitas vezes da zona de conforto, né? E o bate-papo que eu resolvi trazer hoje, acho que é uma provocação para o mundo de desenvolvimento, porque às vezes a gente está muito acostumado a fazer aquilo que é o fácil, aquilo que está mais na mão, que eu estou acostumado, e muitas vezes não necessariamente fazer o mais fácil, aquilo que eu estou acostumado, quer dizer que é o mais seguro. E é muito constante, né? Eu, enquanto um arquiteto discutindo camadas de segurança, camadas de integração, surgir aquela pergunta, né? Como eu vou proteger as minhas senhas? Pô, eu vou usar um key vault, eu vou usar um cofre de senha. E legal, a gente sempre respondeu essa pergunta com o famoso cofre de senha. Mas eu acho que é legal a gente saber assim, eu posso trabalhar no mundo de desenvolvimento sem senha, onde eu não preciso ter essa preocupação? A resposta é sim, pessoal. A gente consegue trabalhar no mundo de integração entre aplicações, entre acesso a banco de dados, filas, eventos, sem que eu precise ficar gerenciando uma connection string que tenha um usuário e senha. Então a gente eleva a maturidade do nosso código, do nosso desenvolvimento, a gente eleva a segurança, a gente vai trabalhar aí com muita coisa legal. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. E como que a gente resolve isso, tá? Acho que segunda coisa, zero PPT. A gente não tem PPT, depois eu vou mandar os links aqui no chat. Inclusive, até pessoal, já vou aproveitar e colar aqui no chat os links basicamente de muita coisa que a gente vai ver. E se tiver algum, que eu acho que tem mais um aqui que depois eu colo e mando. Tudo que a gente vai ver, de certa forma, está dentro da documentação. Acho que aqui o chat não deixou eu colar agora, mas daqui a pouco eu descubro e mando para vocês, ou eu coloco tudo isso aí num. Por algum motivo eu não estou conseguindo colar, mas vamos embora. Deixa eu ver se o meu copiar e colar está funcionando bonitinho aqui. Que às vezes pode ser isso também, né? Meu Ctrl+C, Ctrl+V. Não, tá bonitinho. Depois eu descubro no chat e compartilho com vocês, tá? Mas legal, pessoal. Tema do nosso bate-papo de hoje. Começa por aqui. O que são identidades gerenciadas, tá? Bom, identidade gerenciada, a gente precisa voltar um passo atrás, né? Como que funciona protocolo auth? Porque identidade gerenciada é uma forma de você autenticar entre dois sistemas usando o protocolo OAuth. E aí, quando a gente estuda o protocolo OAuth, existe um fluxo que a gente chama ele de client credential, né? Que é o que a gente costuma falar de autenticação back-end to back-end. Então, você tem duas aplicações que não têm uma interação de usuário, e essas aplicações, elas vão fazer uso de token JWT com escopo e vão fazer uma autenticação. Aí vai surgir a primeira pergunta: pô, Herói, eu não conheço JWT. Pequeno gafanhoto, problema zero. Vai lá no YouTube, canal do tio Herói, Cloud Talk by Herói. Vocês vão achar uma playlist que eu fiz lá chamada Fundamentos de Identidade for Developer. E o tópico 3, se eu não me engano, está aqui, ó. Fluxo de identidade de client credential. Então, não sei nada de OAuth, preciso começar a entender um pouco do conceito de OAuth, não tem problema. Cloud Talk by Herói, vai na minha playlist ali de gerenciando aplicações com Entra ID. Na época ainda chamava Azure AD, porque já tem um certo tempinho o vídeo, mas o conceito está aqui. Que basicamente, pessoal, o que é um fluxo do client credential? E aí vamos pegar um Postman. O que o Postman vai fazer nesse fluxo, né? Eu vou dizer que eu quero um fluxo de client credential, eu vou dizer o meu usuário, que a gente chama de client ID, eu chamo um secret, que é como se fosse a minha senha, e eu vou dizer um escopo, ou seja, eu estou pedindo um token para acessar algo dentro de alguma coisa. Então, na hora que eu faço isso, ele me gera um JWT, um token JWT, que eu tenho acesso aqui, né? E aí, para quem não conhece, o que é importante para mim? O token foi emitido para essa aplicação que está registrada lá no meu Entra ID. Ela foi pedida por essa aplicação cliente, que é a minha aplicação, que se a gente olhar lá no fluxo,
é a minha aplicação cliente que pediu o token, tá? Então, eu passo, né, o objeto e aqui embaixo eu tenho um scope. Então, ou seja, quando a gente começa a falar de Manage Identity, eu preciso ter um pouco dessa base aqui de entender esse conceito do Client Credential, porque no fundo, eu vou estar usando esse cara por baixo. Então, esse conceito é o que norteia a gente. Então, bacana. Então, o Managed Identity, ele surgiu na plataforma do Azure, né? Hoje lá no Entra ID, o antigo Azure AD, para permitir que eu tenha, por exemplo, estou rodando uma aplicação dentro de uma máquina virtual, dentro de um container, dentro de uma web app, e eu quero abrir conexão com um banco de dados. Ou seja, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que montar a connection string, colocar o endereço do servidor, usuário e senha, abrir conexão. Com o Managed Identity, eu vou fazer o quê? Eu vou usar um conceito de um endpoint interno dessas tecnologias, onde eu vou pedir token, ou seja, quando eu habilito o Managed Identity em um determinado workload, é como se ele tivesse gerado aquele cliente do OAuth, né, do fluxo do cliente. Ele gera um cliente e aí eu dou permissionamento para esse cliente consumir um serviço. E aí, quando ele vai consumir o serviço, o que ele faz? Em tempo de execução do meu código, ele vai no Entra ID, ele gera um token, um JWT, com aquele escopo, com audiência, tudo bonitinho para acessar aquele recurso remoto, e ele vai abrir a conexão. O que é o legal disso, pessoal? É zero senha no meu código. E eu tenho um outro escopo de segurança, porque a gente vai ver, se eu gerei a credencial do Manage Identity para um objeto, não adianta eu rodar o código em outro objeto, porque como eu não tenho a credencial que está na casca, né? A credencial pertence à casca do objeto, então só funciona o código dentro daquele objeto. Por exemplo, a gente vai ver que eu tenho uma máquina virtual e essa máquina virtual está habilitada para o Managed Entity. Então, é bem interessante. E aí, a gente divide o Managed Entity em dois tipos. Então, a gente sempre vai perceber que eu posso ter ele em dois modelos. O que a gente chama de System Assignment e uma que a gente chama de User Assignment. Qual a diferença entre elas? A System Assignment, ela pertence à casca do objeto que eu habilitei. Então, se eu tenho uma máquina virtual e eu habilitei aquela máquina virtual com System Assignment, a máquina virtual é quem é a minha conta usuária. A user, eu crio um objeto de cliente e eu vinculo aquela máquina virtual. Só que o legal é, na System eu não posso compartilhar. A System pertence só àquela VM. Se eu habilitar o System em outra VM, eu tenho uma segunda credencial. Aí eu teria que fazer duas permissões, uma para cada VM. Se eu quiser ter duas VMs que rodam o mesmo código, que é o mesmo web server, que é o mesmo componente, eu posso fazer o quê? Eu crio um objeto de user assignment, vincula essa credencial nas duas máquinas, e aí eu vou usar a mesma credencial nas duas máquinas, tá? E vamos lá. O Michel falou, o cliente é personalizado para cada objeto, então. Sim, se eu usar o System Assignment. A gente vai ver isso daqui a pouco, na hora que eu começar a abrir algumas conexões. Então, no System Assignment, ele é individual para cada objeto. No User Assignment, eu posso compartilhar a credencial para esses cenários. E a resposta, Michel, do Users é mais usada em containers. Então, sim, porque eu delego ela e a gente vai fazer um laboratório com AKS aqui, tá? A gente vai ver que tem um ambiente, ele é simples, ele vai abrir um key vault com a credencial específica da máquina, mas é mais ou menos isso. Mas eu posso ter cenários, por exemplo, que eu abro, eu faço uma questão lá do AKS de abrir um key vault com o CSI driver do key vault, que eu mapeio como se fosse um secret ou como se fosse um volume no pod. E aí, quando eu abro a conexão com o Key Vault, eu estou usando uma System Assignment, porque eu estou usando o contexto do cluster. Então, para mundo de container, eu posso usar os dois, tá? E aí, na pergunta de cima, deixa eu só tirar o zoom para puxar o mouse. E aí, pessoal, depois, se capturar o cookie da sessão, vai abrigar a sessão correta. Esse token fica no cookie. Pessoal, não tem cookie, é back-end to back-end. O cookie, normalmente, a gente está falando de um outro fluxo do cliente do OAuth, que é user code, é que você tem interação de usuário. Aqui a gente não tem interação de usuário, aqui é sistema consumindo sistema, é toda a minha parte de back-end fazendo. Então a gente não vai olhar cookie, não vai ter usuário, a gente não tem interação de usuário, tá? É literalmente tratando uma aplicação back-end consumindo outra aplicação back-end, uma aplicação back-end abrindo conexão com o banco, tá? Então vamos começar um pouco da nossa brincadeira. Por exemplo, o que que eu fiz aqui, tá? O que que a gente precisa entender? Bacana, já sabemos que o Managed Entity
Pô, certeza. Inclusive, eu vou mostrar, Renato, um cenário com um Event Hub. Eu vou mostrar uma aplicação enviando mensagem e outra recebendo mensagem, usando isso na camada de integração, tá? Então, bacana. O que que eu preciso olhar para o código? O que que muda do meu código, né? Existe uma library, existem duas formas, né? O MSAL é a primeira library que tem para trabalhar com Entra ID, e agora a gente tem o Microsoft Azure Identity, né? Que é uma biblioteca que você vai subir no teu código. Aí eu estou usando Python aqui no meu caso, mas eu tenho ela para diferentes linguagens. E esse pacote, ele vai trazer para mim algumas classes, né? Então, deixa eu pegar, Default Azure Credential. Então, vocês vão ver que no meu código eu estou usando esse Default Azure Credential para poder chamar a parte de token, e ele tem vários parâmetros que eu posso mandar. Por exemplo, quando eu não passo parâmetro, a gente vai ver que eu estou chamando System Identity. Ah, mas se eu quiser usar User, vocês vão ver que eu tenho que passar um parâmetro dentro do meu... Da, da- desse método, né, dessa classe, dizendo, olha, usa essa credencial. Para quem vai usar com container, ó, que lá chama workload for identity. Eu tenho, tá vendo, ó, os parâmetros que eu passo para trabalhar com workload identity. E da mesma forma, existe uma outra que é o manage identity credential. Ela não tem tantos parâmetros, ela é mais simples, mas ela tem os métodos bonitinha, você consegue trabalhar com elas. Que na prática, pessoal, é isso aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar um código bem simples em Python aqui. O que que eu estou fazendo nesse cara? Só estou chamando credencial e estou exibindo o token, tá? Isso aqui não é o código da aplicação, isso é só para vocês entenderem o conceito. Então, o que eu fiz? Eu chamei a library do Azure Identity, importei ela no meu código Python, estou chamando o credential, estou chamando o default Azure Credential sem passar parâmetro, estou definindo o método getToken passando um escopo, porque isso? Eu quero um token para acessar o quê? Isso é muito importante no conceito do Client Credential. Eu quero um token para acessar o quê? Então, muitas vezes vão perceber que eu tenho que passar o escopo do que esse token vai fazer. E depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou dar um print no token. E quando eu estou usando, isso aqui eu estou usando System Identity. E quando eu estou usando o User Assigned? É basicamente a mesma coisa, a gente vai depois descomentar e brincar aqui, mas eu passo o Client ID da credencial de usuário que eu criei, e tá vendo que eu passo como parâmetro? Ó, eu passo o parâmetro Manage Identity Client ID e o valor do Client ID. Qual é a diferença? System Assigned Manage Identity e User Assigned Manage Identity. Mas vida que o código, a mudança é praticamente zero, não tem alteração. E aí, se a gente pegar, por exemplo, né, um código aqui que está mandando componentes para um Event Hub. Olha que interessante o meu cliente de conexão com o Event Hub. Ele praticamente não muda, porque eu vou mandar o endereço do servidor do namespace, em qual Event Hub eu vou conectar, e ao invés de eu passar um usuário e senha ou uma SaaS token, eu vou passar aquela credencial que eu estou obtendo aqui dentro da minha biblioteca. Então, ou seja, não tenho que gerenciar a senha dentro de um pipeline, não tenho que ficar me preocupando se senha vazou, não tenho que pôr senha num cofre, não tenho que colocar código para buscar senha no cofre. Ou seja, eu vou conseguir trabalhar com segurança, vou conseguir trabalhar com os devidos controles de identidade, sem que eu tenha que me preocupar com usuário e senha. Então, muitos dos clientes que eu trabalho, isso aqui para mim já é um tema mandatório, que a galera de desenvolvimento precisa começar a adotar o conceito de Managed Identity. Então vamos puxar um pouco esse cara para cá. O que que eu criei de cenário, tá, pessoal? Eu tenho alguns containers que eu subi uma versão de Python, eu não buildei um container específico, eu quero brincar aqui com algumas coisas de código. Então, é um Python rodando. Isso aqui dentro do contexto eu colocaria o teu código para executar e eu tenho uma fila. Depois a gente mostra a fila do Event Hub, mas eu quero pegar o primeiro carinha aqui, ó, que é aquele meu código de geração. Então, tá vendo? Ó, ele está gerando uma credencial com o get credential. Se eu vim aqui na identidade desse container instance, vocês vão perceber que os objetos têm essa seção chamada identidade. Aí eu habilitei o System Managed Identity, está on. Então ele cria uma identidade para essa casca, que se eu olhar para a casca 2 e eu olhar aqui o identity dela, o System, ó, a outra começava com OB alguma coisa, que começa com E2.
Ou seja, são duas identidades completamente diferentes, ou seja, cada uma tem a sua identidade, porque é system. E aqui no 3, eu fiz um exemplo de não tenho system, mas eu pré-criei uma credencial, uma user, e eu vinculei. Então, se eu quisesse ter mais containers consumindo sobre a mesma credencial, é só eu pegar essa credencial e vincular ela a mais de uma instância. Então, aqui eu vou ter múltiplas instâncias compartilhando a mesma credencial, tá? Então, pô, muito interessante. Vamos voltar aqui na nossa um. Deixa eu dar um reconnect lá no container. Já vamos falar isso aí de cada token. Michel, a gente já vai colocar nisso. Então, deixa eu entrar aqui na minha aplicação. Source. Bin, boa. Então, eu vou rodar aquele código. Opa. Python demo. O que ele fez? Ó, gerou um access token para mim. Eu posso copiar esse access token só para a gente ver o conteúdo dele. Acho que ele vai até aqui. Copiei, vamos lá no JWT. Olha que bonitão que eu tenho aqui, ó. Ele é um token pedido para essa audiência, ou seja, o portal do Azure, como se eu fosse dar comando no portal. Ele foi pedido pelo D6, que é aquela identidade gerenciada que eu tenho lá marcada, e aqui não tem nenhum escopo nem nada, porque o portal do Azure, a gente depois vai fazer um teste com uma outra aplicação que tem escopo, que a gente vai ver aqui. Então, esse token ele estaria pronto para dar o comando em alguma coisa do portal. E aí, como é que a gente trabalha os permissionamentos? Eu tenho códigos aqui que estão consumindo esse Event Hub. E aí entra uma segunda coisa muito interessante aqui para a gente. Como é que eu sei que um serviço, aqui eu separei esse link na lista aqui para vocês. Como é que eu sei que um serviço suporta Managed Entity e que um serviço consome Managed Entity? A gente já tem uma documentação que fala todos os serviços que podem ter uma identidade e todos os serviços que aceitam autenticação baseado no Entra ID. Então aqui eu tenho a lista de quem recebe. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o Event Hub. O Event Hub está aqui na minha lista, ó. Ele é um cara que ele aceita a conexão de uma identidade vinda do Entra ID. E a única coisa que eu preciso fazer é, quando eu entro aqui no Event Hub, e é uma diferença muito interessante, eu podia permissionar aqui no Access Control do namespace inteiro, só que quando eu faço num nível muito alto, eu vou dar a permissão para todos os Event Hubs. Questão de segurança, eu vou aqui nos Event Hubs, eu vou abrir o hub que eu quero trabalhar, vou vir aqui na parte do Access Control. E o que acontece? Todos esses produtos, eles têm roles, né? Então, quando a gente vai trabalhar o permissionamento, se eu olhar o Event Hub ele tem três roles. Permissão de owner, que pode manipular, configurar o Event Hub, permissão para receber e permissão para enviar. Então, o que eu fiz nesse Event Hub? Eu tenho três containers, no caso, três container instances, dois, cada um tem a sua identidade própria e um está compartilhando. Então, se eu olhar aqui o permissionamento que já está feito no meu Event Hub, olha que legal. Quem pode receber? Olha o nome do usuário. É o nome da minha aplicação, ó, porque é uma identidade de system. Olha de baixo que é de user. Quem pode receber também? A aplicação 3. E quem pode mandar? A aplicação 1, que eu fiz aqui, e eu deixei o user também com permissão de enviar. Então, todo esse permissionamento de quem gera token, qualquer pessoa pode gerar, porque o token, você vai conseguir mandar o parâmetro, ele vai te mandar um token. Isso é só geração do token. Mas na hora que eu postar esse token para chamar o serviço, se eu não estou permissionado na parte do IAM, e vocês vão ver que eu vou fazer esse teste de tentar mandar e receber com quem não está permissionado, eu vou tomar um toco de acesso. Então, o pessoal fica muito tranquilo. E por que gerenciar a permissão por aqui é legal? Porque eu posso colocar toda a estrutura de provisionamento, e isso aqui é muito legal, ó, o meu script RBAC aqui, ó, todo o meu provisionamento da minha infraestrutura, o que eu coloquei no final? Eu scriptei no IAC todo o permissionamento. Então, isso aqui, pessoal, eu começo a trabalhar com infra as a code, literalmente. O ABAC eu nunca testei, tá, Michel? Preciso ver se alguns serviços quem suporta o ABAC. O ABAC.
Muito provavelmente sim. A quem suportar, tipo um storage account, acho que suporta, trabalha com attribute. Eu particularmente ainda não usei muito isso aqui com Attribute Basis Access Control. Eu uso muito com RBAC, com Role Basis Access Control. Mas depois eu vou dar uma olhada e respondo no meu vídeo quando ele ficar lá no canal da DevOps. Mas vejam que legal, pessoal. Eu criei todo o meu script de provisionamento dessa infraestrutura. E o que é legal de trabalhar com permissionamento no Entra ID? Vira código. Então eu não preciso ficar me preocupando com esses permissionamentos, tá? Agora, bacana, vamos ver isso funcionando na prática. Então, eu tenho um aqui, já testamos o código. Eu tenho um código aqui do sender, bonitão. Então, qual é a diferença no app1? O app1 está com essa regra habilitada para ele poder pegar credencial de system. O 3, né, que ele usa user, ele está com esse aqui descomentado. Então, o meu código muda nisso, porque no final, o resto é só o código de abrir o client do Event Hub, fazer um envio qualquer que eu tenho aqui para brincar, e tá tudo muito bonitinho, tá? Então, bacana, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo 3, eu vou deixar um receiver aqui pronto. Então, vamos lá no container instance, vamos no 3. O 3 só para a gente lembrar, ele está com a user, então ele pode tanto mandar quanto receber. Vamos conectar no container aqui. Em container, a gente não faria isso dentro de shell, tá, pessoal? Eu fiz isso com um container com shell só para ficar dinâmico. Normalmente a gente buildaria aqui uma aplicação. Então é bem laboratório mesmo. E aí eu tenho a versão já do send do receiver aqui. Então, quer dizer, eu vou executar um send. Vamos mandar o send aqui. O que que muda dele aqui, ó, tá bonitinho, tá certinho, ó, tá comentado o system, porque ele não tem uma credencial de system, e eu peguei o client ID desse cara. E legal, vamos só aqui do lado para a gente olhar isso. Como é que eu achei o client ID dessa identidade aqui no user? Quando eu clico no objeto, eu abro o objeto. E aqui na propriedade dele, ó, eu capturo o client ID e, se eu precisar, o object ID. Então eu consigo ter essas informações dentro do próprio portal. Então, bacana. Vamos executar esse cara, python send.py. Ele conseguiu enviar, ó. Está enviando, eu não estou tomando erro. E agora eu vou colocar o receiver. Eu separei cada aplicação só para escutar numa partition específica. Então, se não me engano, essa aqui está escutando a partition 1, ó. E está aqui, ó. Consegui enviar e consegui receber o ambiente. Se eu vim na app1, a app1 permite enviar. Eu posso dar o send. Eu sempre mando duas vezes, porque como cada receiver meu está escutando numa partição diferente, o 3 está lá recebendo, ó, tá vendo? Ó, já chegou as novas mensagens para ele. Mas se eu tentar fazer um receiver, eu copiei o mesmo código para cá. O que que ele vai dizer para mim? Ó? Que o objeto blá 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 blá. Aqui, ó. This request is not authorized to perform this operation. Se eu estivesse trabalhando com SASKey e o desenvolvedor errasse na hora de colocar o código, colocasse uma SASKey errada aqui, certeza que essa aplicação, que é só um produtor, estaria consumindo coisa que não devia. E aqui a gente já viu muito isso, né? Ah, esqueci uma coisa no código, foi errado e deu meleca. Ou seja, não tem meleca, pessoal. Inclusive, a transição do pipeline do código, sai de desenvolvimento, vai para homologação, você só muda o endpoint do servidor, do ponto que você vai conectar. Você não precisa mexer com credencial. A parte de credencial é zero mexida, porque ele roda com o contexto, exceto com a do user, né? Que você precisa passar o client ID, mas se o client ID não tiver permissionado e não tiver vinculado, né? Porque em produção você tem um objeto vinculado. No desenvolvimento você não tem o mesmo objeto, você vai tomar o mesmo token de permissionamento. Então isso aqui é muito legal. E aí a nossa aplicação 2 aqui, né? Ela que faria essa parte de só receber também. Ela não consegue enviar. Eu tenho o receiver, eu só não coloquei o send aqui, tá? Mas vocês já viram que pelo permissionamento ela vai falhar igual a um falhou. E aqui eu tenho o receiver.
que ela consegue receber a partição 0 ali, que eu filtrei para uma não conflitar com a outra. Legal, pessoal. Então, isso aqui eu consigo fazer com diversos outros cenários. Todas as tecnologias que aceitam a autenticação com o Entra ID, eu vou permissionar aqui no Access Control, né, do objeto, no caso do Event Hub, né, que é o destino, que já estava aqui, não, do Event Hub. Mas tem exceções? Tem algumas exceções. Tem alguns objetos que o permissionamento, a estrutura dele, vai acontecer dentro do próprio objeto. Por exemplo, o SQL Server. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um SQL Managed Instance, que ele está provisionado. E o que eu consigo fazer com esse SQL? Eu também consigo fazer a mesma coisa. Eu consigo abrir a conexão, consumir dados com o do SQL usando uma Managed Entity. A diferença é que o permissionamento do SQL fica dentro do próprio SQL. Então, o que eu preciso fazer, né? Eu vou provisionar uma instância de SQL, pode ser o SQLDB, pode ser o SQLMI, Postgre, MySQL, muitos desses bancos de dados do Azure têm esse suporte para o Entra ID. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso vir aqui na parte do Entra ID e dizer que eu vou trabalhar com autenticação que não é só a autenticação local. Eu vou dizer para ele assim, olha, eu aceito a autenticação do Entra ID, inclusive eu crio um grupo para os meus DBAs e vinculo esse grupo aqui, que já vai fazer o permissionamento da da Server Role de administração, né, do sysadmin. Nesse caso aqui, eu vou dizer que suporta a autenticação com o Entra ID, e aí eu tenho outros parâmetros que eu posso colocar. Bacana, então eu parametrizei a minha instância do SQL para aceitar a conexão de Managed Entity. E aí, por exemplo, eu tenho uma VM aqui, porque eu vou fazer de uma forma bem roots de PowerShell para vocês verem eu pegando token, algumas coisas. Então eu tenho uma máquina virtual aqui, ela já tem uma identidade dela do tipo system. Então, qual que é o nome da identidade? É o nome do próprio componente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou permissionar lá no SQL essa conta de serviço. Então, vamos minimizar esse cara aqui. Eu já estou conectado aqui na minha instância, né? Então, o que é o legal? Ao invés de eu usar uma autenticação local de SQL, e aqui fica só um pouco eu estou remoto na máquina, ao invés de eu usar uma autenticação local, eu estou usando uma autenticação de Entra ID. Então, ou seja, eu já estou autenticando como um usuário dentro do meu Entra ID, não uma conta local. Uma vez que eu estou conectado no banco com a minha conta, que é administrador, eu vou abrir aqui o New Query, e deixa eu pegar os comandos aqui para gente, que eu já deixei prontinho. Ó, eu preciso desse cara aqui. Eu só preciso fazer uma troca que o nome da VM, nesse caso, é esse aqui. Então, o que é a primeira parte do meu comando? Create login. Create login espaço from external provider. Esse comando vai dizer, olha, existe um usuário lá no Entra ID chamado WDC01 e o external provider vai dizer isso para mim. Então, o que ele vai fazer? Lá na base do SQL Server local, inclusive, ó, esse usuário FedEx, ele está vindo do meu tenant do Entra ID, a gente vai falar desse cara mais ali na frente. Eu vou te mostrar exatamente isso, Fernando. É essa parte de permissionamento que você faz tudo dentro do banco. Isso aqui é comando de SQL. Então, o primeiro comando, create login, é como se eu estivesse criando um usuário dentro do SQL. E da onde ele vai puxar esse usuário? Igual quando a gente faz on-premise, que a gente fala, puxa lá do meu AD. Na verdade, falando, puxa do meu Entra ID. E ó, o que ele vai fazer? Ele vai executar, ele roda, demora um pouquinho, mas ele vai rodar. Ele vai provisionar um usuário com o nome DC01, que é a identidade daquela máquina que eu tenho a configuração. Enquanto ele vai terminando aqui, e aqui eu vou fazer a parte do permissionamento, que eu estou usando as próprias, tá vendo? Eu vou depois criar esse usuário dentro do banco, que aí eu vou dar um use herói demo para conectar no banco, e depois eu vou dar um SP role e vou dar um DB reader para ele. Então vejam que nessa parte de banco de dados, o Event Hub eu permissionei pelo portal, porque ele é um serviço gerenciado. Os bancos de dados, eu vou continuar permissionando com a mesma forma que eu faço com o próprio produto, ou seja, comandos TSQL, seja do Postgre, do MySQL, do SQL. A única diferença é que eu só vou passar parâmetros adicionais dizendo, olha, a sua fonte de identidade não é um AD local, não é o banco local, é o Entra ID.
Ó, ele já terminou de criar, então se eu der um refresco aqui agora, a gente vai perceber, ó, que a conta está aqui, ó, WDC01. Deixa eu pegar um PowerShell. Antes de fazer o permissionamento, eu tenho um PowerShell aqui muito legal. Deixa eu mostrar esse cara para vocês aqui. O que esse comando está fazendo? Eu estou usando uma função interna de chamar um endpoint interno da máquina. Isso aqui é um endpoint interno que existe dentro da máquina virtual que faz essa interface com o Entra ID, então eu não preciso nem sair para fora da máquina para pedir o token. Diferente se eu fosse fazer um fluxo de client coordination ou até de service principal. Até tem a galera que fala assim, o Managed Entity ele é o service principal? A resposta é não. Os dois são muito iguais porque tudo é baseado em client credential. Mas no service principal tem que gerenciar credencial. Aqui no Managed Entity não. Então eu chamo um endpoint interno, eu passo aqui no caso, né? É que ele quebrou um pouquinho, mas o escopo ele tá aqui, ó, na parte que eu passei dizendo que eu quero o serviço, tá vendo? Ó, de database.windows.net. Isso aqui é os barras, é a forma roots de fazer. Então eu vou pegar um token e eu vou abrir um SQL connection usando aquele token, ó. Aqui tá até o endereço do meu servidor. Para quem conhece a string de conexão, ó, 0 usuário e senha, ó. Eu só tenho o endereço do servidor, o meu default database e o token que eu vou abrir a conexão. Então, olha que código limpo. E aqui vai dar erro, porque eu não permissionei. Até, inclusive, vamos parar aqui na parte do código. Pegar aqui um PowerShell. Bonitão. Vamos pegar aqui o Access Token, né? Que está vindo dentro da request. Ó. Se eu pegar esse Access Token e colocar lá no meu JWT, olha que bonitão. Escopo para Azure Databases, o OID, né, o Object ID é o 4188. Quem é o 4188, né? Vamos sair aqui da VM. O 4188 é o meu Managed Entity da máquina virtual WDC01. Então, ou seja, aquele token é para essa máquina com o escopo do banco de dados. E aí, na hora que eu tentar agora abrir a conexão, como eu já criei aquela primeira parte do login, vai funcionar. Deixa eu pegar aqui o pedacinho. Eu vou rodar ele de novo aqui só. Connection, Access Token. SQL Connection. Vamos abrir a conexão com o SQL. O Connection Open vai funcionar nesse caso porque o usuário tem permissão para abrir a conexão. Talvez ele vai reclamar do default database, porque eu ainda tá vendo, ó, eu ainda não dei permissão para abrir, mas ele deu o erro de, ó, não posso abrir a conexão com o banco porque ainda não terminei o permissionamento. Mas, por exemplo, eu tenho uma outra máquina virtual aqui. Vamos jogar o conteúdo dentro dela. Ó, login failed. Porque ele tentou sair com a credencial daquela máquina. Então ele já deu login failed, porque não existe a credencial dessa máquina dentro do banco de dados. Então, beleza, agora vamos terminar de fazer o permissionamento. Deixa eu copiar o WDC01 aqui. Esse código estava para uma outra VM. Boa. Aqui já o comando, eu dou o use para entrar dentro do contexto do banco de dados. Crio o login dentro do banco de dados e vou dar permissão de leitura dentro do... deixa eu trocar aqui embaixo. Para esse usuário dentro do banco. Então, agora que eu preciso fazer o connection open de novo, e eu, inclusive, já vou até dar o dataset para abrir o banco, tá? Então, vamos limpar a tela aqui. Eu vou começar a rodar do Connection Open de novo. E olha que bonitão que eu tenho aqui, ó. Os dados da minha tabela. Se a gente fizer um select asterisco from professional, se não me engano é o nome dessa tabela. Professionals. Tá lá, tabelinha. Então, ou seja, eu abri o banco de dados e consumi com a credencial da máquina. Então, eu poderia ter um código em .NET, eu poderia ter qualquer aplicação rodando e o contexto de conexão com o banco de dados está rodando com a conta da máquina. Então, isso aqui, pessoal, é sensacional, tá? Isso aqui é muito, 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 muito legal. Bacana?
Aproveitando que a gente está na parte de banco, né? Daqui a pouco a gente vai brincar um pouco lá na parte do AKS para ver um pouco disso lá também. Eu peguei um challenge esses dias. O que que eu posso explorar, né? Um pouco mais de banco dessa parte de autenticação. Eu tinha um cliente que ele tinha uma aplicação VB6, diga-se de passagem, precisava atualizar. Mas ele tinha um problema que eu acho que é uma das piores partes de gestão de identidade. A aplicação VB6, ela não tinha uma conta de serviço, ela usava o contexto do usuário para abrir conexão com o banco de dados. Então, ou seja, o cara tinha que permissionar e usar o modelo do Windows Integrated, que era isso aqui, ó. Usar o Windows Integrated. Só que quando a gente fala de serviço gerenciado em nuvem, normalmente você não vai ter a opção de trabalhar integrado com o Windows, porque, inclusive, né? Deixa eu pegar a maquininha que está aqui, ó. Se eu pegar um conexão, né, um OLDB da vida, tá vendo que ele só tem a opção aqui, ó, do Windows NT ou uma credencial local. Ou seja, uma aplicação legada, ela não sabe que o Entra ID funciona. E eu precisava fazer uma configuração de Kerberos, mas o Entra ID ele não fala Kerberos, ele fala o Alf. E aí, como é que a gente consegue sair desse tipo de dilema, né? Legal que alguns serviços, como no caso o Managed Instance, ele permite a gente a fazer uma conexão que a gente chama de proxy. Então, deixa eu pegar ela aqui, eu já tinha deixado ela aqui. Ah, boa, tá aqui, ó. Como habilitar o Windows Authentication no Managed Instance. Então, o que que é legal, né? Ele me permite fazer um proxy Kerberos, ou seja, autenticar como se fosse um domain controller, usando o meu Entra ID. Então é legal que ele fala, você precisa ter a conta de usuário replicada, normalmente você já vai ter essas contas replicadas via Azure AD Connect. Ele vai falar aqui para gente de dois cenários, né? Pô, como é que eu faço o Kerberos? E ele fala que eu posso fazer isso de duas formas. Ah, que tipo de máquina, que tipo de cliente você tem? De acordo com o tipo de cliente, e por isso que eu comentei que no meu primeiro bate-papo eu falei de Hybrid Identity. Se eu tiver o modelo de Hybrid Identity e as máquinas já forem ambientes mais novos, eu consigo usar o Hybrid Identity para fazer um Kerberos TGT para fazer esse login. Só que eu tinha VB6, eu tinha máquina Windows 10, eu tinha um pouco mais legado. Então a gente trabalhou nesse segundo modelo, tá vendo? Máquinas mais antigas, aonde a gente fez um Active Directory Join e a gente configura um proxy Kerberos via Group Policy. Então, pô, o que foi o legal disso aqui, pessoal? Tem todo o passo a passo aqui no setup do Income Trust. Então, você tem os pré-requisitos que você precisa atender, que é ter a máquina, as contas de usuário replicada, vai ter que configurar uma GPO, precisa criar um objeto no teu AD ou um Private, então você vai precisar de muita ajuda do time de infra e identidade. Mas o legal é, você tem todos os comandinhos aqui, e o primeiro comando, ele cria um objeto de Kerberos que representa o teu Entra ID. Então, se a gente olhar aqui no meu Domain Controller, eu já tenho isso configurado, tá? Eu vim aqui no Users, eu tenho a conta do Kerberos TGT, que está pequenininha, acho que eu não consigo dar zoom dentro da VM. Deixa eu diminuir a VM aqui, ó. Kerberos TGT, que é a conta de serviço do KDC do Domain Controller, e aquele comando, ele cria essa conta aqui, ó. O Kerberos TGT Azure AD. Ou seja, ele coloca uma conta de emissão de token, onde eu vou usar isso por proxy. E aí eu configuro uma group policy, que eu vou dizer o endereço do meu Entra ID, eu passo um parâmetro para dizer quando é esse proxy que ele vai acontecer, vou seguindo ali o passo a passo. Uma vez que isso está configurado e essa GPO ela está aplicada, né, no caso aqui, ó, aquela máquina que eu estou segundo a logada, ela está dentro dessa unidade de organização. Eu apliquei a Group Policy, e aí o que que eu preciso fazer? Mesma coisa do permissionamento aqui. Eu tenho que dar um create login, e aí eu vou dizer, como é que é o nome do usuário que eu tenho, né? Então, se a gente olhar lá o meu Entra ID, usuários, eu tenho um usuário chamado Félix Feliz ou Félix Triste. Então, como tem que dar certo, a gente vai de Félix Feliz. Então, o Félix Feliz é um usuário, ele é um DBA, um desenvolvedor, bonitão aqui. Eu quero que ele tenha acesso ao banco de dados do SQL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar Félix @heroicloud. Por isso que o usuário já tem que estar replicado.
Então, eu vou dar o Create Login, exatamente igual, com External Provider, vou mudar para o banco, vou adicionar a conta do Félix e vou colocar ele em alguma permissão. Esse passo não muda. Inclusive, esse passo, o Félix consegue fazer duas coisas. O primeiro desse passo, né? O Félix pode abrir uma conexão com o banco de dados usando o Entra ID. Então, se ele tivesse o MFA, e deveria ter, é que eu tiro o MFA para facilitar a minha vida nessa conta, mas ó, ele vai abrir conexão com o Entra ID, funcionou bonitinho, consigo abrir o banco, consigo vir aqui no banco de dados e olhar a tabela, e como eu tenho permissão de leitura, eu vou poder fazer o select no banco. Só que se eu estiver usando uma aplicação legada que não aceita conexão, e aqui no caso, por exemplo, deixa eu diminuir de novo, eu tenho um data link, esse data link só conhece a autenticação Kerberos com o meu domain controller ou conta local do SQL. Olha que coisa linda de Deus aqui, ó. Vamos subir essa máquina aqui, ó. Conexão integrada, test connection, conexão com sucesso. Eu já deixei aquele passo a passo pronto, tá? Por exemplo, a gente tem aquele comandinho que cria o objeto lá no Entra ID. Vamos dar um get nele lá para a gente ver essas propriedades. Mas olha que coisa linda, eu consegui fazer um serviço de banco de dados gerenciado, conectar com uma autenticação integrada usando o meu Entra ID. Então vejam que usar o Entra ID, ele começa a abrir vários cenários para a gente, pessoal, que facilita muito o dia a dia de administração. Então, de novo, eu consegui levar uma aplicação legada para a nuvem sem que eu precisasse gerenciar senhas usando a autenticação integrada e não bloquear uma migração, tá? Bem legal. Isso aqui eu vou precisar fazer o MFA, que isso aqui é minha conta de administrador. Deixa eu ver se ele fez o push aqui, porque se ele não fez, eu vou trocar aqui, deve estar no outro celular. User Verification Code. Novos. 5.9. Então, aquele comando que eu faço para gerar o objeto, ó, ele gera o objeto para mim aqui, ó. Então, isso aqui é aquele objeto do Kerberos Entra ID que o procedimento pede para você criar. Ele pede os parâmetros para você colocar, que é o nome do domínio on-prime, se ele pede para você pegar uma conta que tenha permissionamento específico, ele vai pedir uma série de coisas bem interessante aqui, tá? Então, olha só que cenário maravilhoso, tá? Outra coisa legal que eu gosto bastante. A gente falou muito aqui de usar o Entra ID para poder abrir conexão com o banco, com o Event Hub. Mas eu fui desafiado por um cliente alguns meses atrás que ele tinha o seguinte cenário. Ele tinha uma aplicação, muitas aplicações clientes, e ele tinha uma aplicação registrada interna, né? Ou seja, ele está usando o Entra ID para as próprias aplicações. Então, quando a gente abre aqui o Entra ID, vem aqui no app registration, eu posso pegar uma aplicação que eu desenvolvo, eu registro ela no Entra ID, vou provisionar os meus escopos, né? Vou dizer lá, essa aplicação ela vai gerenciar escopos, tá vendo? O Get Help aqui é um escopo que a aplicação entende para fazer a camada de autorização dela. E se eu quiser que outra aplicação consuma esses tokens para esses escopos, o que é muito comum acontecer? Eu crio uma outra aplicação cliente, por exemplo, eu acho que eu usei essa aqui como cliente, e eu vou fazer o permissionamento. Eu vou dizer, a aplicação cliente pode consumir tokens com escopo da aplicação servidora. Só que qual que é o efeito colateral disso? Se eu tiver 10 clientes, eu tenho que fazer 10 app registrations, mais o 11º, que é o meu back-end, e fazer esses permissionamentos, tendo que criar, e isso começa a crescer. Pô, se eu tiver muita aplicação cliente, essas aplicações que não necessariamente têm o lado servidora, né? Mas elas precisam de um app ID, porque senão o que a galera costuma fazer, e aí isso não é legal? O cara gera uma única app, põe o escopo, permissiona a própria app para chamar o próprio escopo dela, e aí entrega o secret e o client ID da mesma app para todo mundo. Então você não consegue fazer separação de quem que é quem. Será que eu consigo usar o Manage Identity
para poder ser o cliente de uma aplicação customizada registrada no meu tenant? E a resposta é sim. Eu deixei para vocês aqui, pessoal, um passo a passo, vai estar na lista de documentos. Eu vou mostrar o meu passo a passo que eu fiz aqui. Então, ele mostra com PowerShell com CLI, que você roda todo esse permissionamento, por exemplo, no portal do Entra ID, você veria aqui adicionar permissão, escolher a sua aplicação desenvolvida, você vai ver que tem o escopo, você faz o Add Permission e acabou. Só que o Manage Identity, ele não aparece. Se a gente olhar aqui nos apps registrations, por mais que eu olhe o All Application aqui, eu não consigo, eu não vou trabalhar, eu não vejo. O Manage Identity ele fica numa área especial dentro do Entra ID. Então, para isso, existe um passo a passo. Então, por exemplo, no meu passo a passo aqui, ó, eu preciso conectar via Microsoft Graph, aí eu preciso ter os escopos bonitinho para conexão. Eu falo qual é a app que eu quero, eu falo qual é o escopo que eu quero, eu identifico o Manage Identity que eu quero, no caso eu peguei o da VM WDC01, e aí eu seto num comando aqui ó, de entregar o escopo para ela. O que que isso faz de legal para mim? Se a gente voltar lá no Postman, lembra que aqui no Postman eu fiz o seguinte, eu disse, olha, eu sou o cliente D4, apesar que aqui eu não mudei o client ID, né? D4, não mudei sim, aqui só está com o mesmo começo, mas final. Eu sou o cliente D4, quem é o D4? O D4 é o TF admin. Ó, T4 final BFF. Inclusive deu um BFF no final. Ó. Já é para dar certo. Então aqui no Postman, eu estou saindo como cliente BFF e eu quero o escopo do 4DA. O 4DA é o escopo daquela aplicação server que eu tenho. Se a gente olhar aqui na URI dela, ó, 4D93C. Então, ou seja, eu quero token para essa aplicação. E na hora que eu executo esse fluxo de client credential, que eu faria dentro do meu código, se eu olhar o JWT que eu estou gerando aqui, ó, vai vir certinho. Foi gerado para aquela audiência, o escopo, porque eu tenho permissão para o escopo, e que eu sou eu, é o BFF. Ó. Consigo fazer isso no Manage Identity? Depois que eu rodo aquela parte do script que eu faço todas essas configurações, olha que coisa linda de Deus aqui, pessoal. Então, vamos diminuir. Eu deixei um códigozinho pronto. O que que eu estou fazendo aqui? De novo, usando aquele esqueminha do metadado interno, que eu estou dentro de uma máquina virtual, passei o escopo que eu quero, vou fazer a chamada e montar um header. E aqui, pessoal, eu fiz uma outra coisa legal. Eu tenho uma aplicaçãozinha rodando que ela mostra tudo que chega no header. Então, por exemplo, se eu chamar essa aplicação, o que chegou no header da requisição dela, ela vai postar. Então, se eu colocar um parâmetro no header, por exemplo, como Olá Mundo, ele vai chamar o Olá Mundo. Então, o que que eu vou fazer de dentro dessa máquina? Eu vou gerar um token com escopo para essa máquina, a partir da máquina que tem a permissão, vou montar o header de bear token com o token que eu recebi e vou postar isso. Ah, não está nessa daqui. Opa, acho que eu já tinha deixado. Esse daqui não é o meu. Ah, não, acho que eu deixei. Peraí. Acho que eu tenho dois arquivos, que esse aqui é de outro cenário. Não, pô, eu tinha deixado. Ah, tá aqui. Eu tinha deixado um outro bonitão pronto aqui para esse ambiente. Então, ó, vou rodar a mesma coisa, vou montar o header, vou chamar a minha aplicação do header e depois eu vou ver a resposta dessa aplicação aqui. Então, vamos rodar na máquina WDC1, rodando bonitinho, a resposta da API com um token. Vamos examinar esse token. JWT. Olha que coisa linda de Deus aqui, pessoal. Escopo, todo bonitinho, ó. Pedir para aquela audiência, pedir para o BFF BFF é quem pediu? Não, BFF é outro. Isso aqui é o ID, é o 41, que é a máquina virtual aqui. E aí, pessoal, isso aqui começa a variar. Se eu botar isso para outra máquina, o nosso tempo, infelizmente, não vai permitir que a gente fale de fazer isso com o AKS, mas o AKS é a mesma coisa. Você programa o workload for identity
E aí depois eu posto para vocês, tem a documentação bonitinha aqui, ó. Vamos colar. Esse outro carinha que gerou um JWT, ó, que é outra máquina, se eu examinar essa outra máquina aqui, ó, ela não tem o escopo, ó. Então ela jamais chegaria na minha aplicação. O escopo não existe. E aí, para o AKS, pessoal, eu só preciso programar o AKS para usar esse cara aqui, ó, workload ID fora e dentro. Então eu vou fazer a configuração do AKS, porque ele faz um proxy entre o Entra ID e o Kube API. Eu programo o proxy, tem todos os comandinhos aqui embaixo, as annotations que você precisa, a parte do deploy. E aí, quando você bota um código para rodar dentro da VM, então você vai criar o AKS, vai criar o OID Issuer, que você vai fazer a integração desses caras. Então, exatamente igual, mas o interessante aqui, pessoal, é o conceito. Vocês viram que eu integrei com um monte de coisa sem fazer gestão de usuário e senha. Então, é essa mensagem que eu queria trazer e provocar vocês hoje, de como elevar o meu código, como elevar maturidade e segurança com zero usuário e senha, seja abrir conexão com o serviço gerenciado, e seja entre essa parte de back-end to back-end conseguir aí a parte de token. E de bônus, como fazer uma autenticação Kerberos com o SQL Managed Identity. Curtiram, pessoal? Foi interessante? Espero que vocês tenham aí se divertido bastante. Vejam como é super legal e super simples. Aqueles vão falar, pô, é difícil. Não, galera, não é difícil. Vocês viram que o código, a parte de desenvolvimento disso, ela é muito simples de adaptar.